Olá para todos, bem-vindos a mais um episódio do DesfrutarCast. Não esqueçam de curtir, compartilhar e deixa de repente sugestões aí para outros episódios. Esse episódio vai ser o Desfrutar dos Conselheiros. Como nós estamos num grupo muito grande, eu resolvi fazer esse desafio de mostrar para vocês como que é a nossa ambiência aqui no ecossistema do Pablo Marçal. Hoje eu tenho o prazer de apresentar 3 conselheiros para você. Um conselheiro que eu sou assim, porque nós temos disponíveis todos os vídeos, né, do Pablo. Então eu vejo quais foram os passos que ele deu para que eu possa também aproveitar e desfrutar do máximo dessa ambiência que ela tem data contada, né? Então, a gente sabe que nós temos que aproveitar esse período que nós estamos aqui. Agora, como desfrutar isso? Então, vou apresentar cada um dos meus convidados. O Adalberto é um dos primeiros conselheiros do Pablo. Ele aproveitou e desfrutou tanto dessa mentoria que ele está se tornando um sócio do Pablo Marçal. Olhem que sonho! E depois nós vamos para 2 conselheiros que acabaram de entrar, o Marcelo e o Tiago, que também, pensem, ele mudou de estado para desfrutar o máximo desse momento. Então, Adalberto, conte um pouquinho quem é o Adalberto. Muito bem, boa tarde a todos vocês. Eu queria te agradecer, Márcia, pelo convite. É sempre uma honra estar perto dos meus amigos conselheiros. A gente vai construindo muitas histórias, né? É aquele negócio, de repente, nesse mundo de encontros, a gente encontra pessoas e os propósitos também se unem. Então, é um prazer estar aqui. Me chamo Adalberto Gonçalves. Eu sou casado com a Evelyn, pai de 2 filhos, Maria Clara e Cadu. Também sou empresário. Também atuo na área de reparação automotiva e durante o conselheiro me tornei mentor, aprendi muito sobre isso, me tornei mentor, palestrante e, como a Márcia disse, estou me tornando agora nesse momento sócio do Pablo Marçal. Então, durante essa jornada do conselheiro, fiz muitos amigos, conheci muitas pessoas e, como você diz, né, Márcia, desfrutamos muito, porque um dos grandes ensinamentos aqui é não existe uma vida de trabalho se não tem desfrute. E o que o Pablo fala muito é, se você vive uma boa vida, você também desfruta de uma boa vida. Isso tem que ser balanceado, porque senão alguma coisa está errada. E durante essa trajetória, então, no conselheiro, essa palavra ancião me deixa um pouco me sentindo o papai Smurf com a barba branca aqui. Mas realmente, eu cheguei logo no início e fiz parte de todo esse movimento, desse início, e foi muito bom, é muito bom sempre, e tem muitos aprendizados, muitas histórias que a gente vai estar, né, Márcia, comentando por aqui, junto com meus amigos aqui, com o Marcelo e com o Tiago também. Então, agora, Marcelo, quais são seus propósitos aqui no ecossistema? Boa, vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo convite, viu, Márcio? Obrigado, meus amigos, por estarem aqui, né, compartilhando esse momento. É o meu primeiro podcast, tá, gente? Então, esperem, assim, que eu estou me desenvolvendo aqui também, que é justamente isso que eu venho buscar também no conselheiro, né? Que são essas travas. Essa trava de ter uma boa oratória, a trava de saber falar em público, uma trava que eu tenho, né, o medo, uma trava do julgamento. Essas travas a gente vem liberando com o tempo. E chega a um determinado ponto que ela volta, essa trava, ela volta. Então eu busco novamente destravar isso, né? Então a gente tem níveis de travas. E eu venho aqui justamente para destravar. Mas só para me apresentar, né? Eu falei um pouquinho do que eu estou esperando aqui, além, claro, de ter essa experiência, estar nessa ambiência, junto com os conselheiros, estar sempre motivado, essa energia, recarregando essa energia, levando essa energia para dentro dos negócios, da família. Então, sou casado, né? Tenho 38 anos. Uma esposa linda. Obrigado. Fui bem na seleção, né? Mas fui bem na seleção. Soube recrutar. Temos uma menina, Antonella, ela tem 4 anos. Sou empresário. Temos uma empresa de gestão financeira. Temos uma empresa de imóveis planejados. E também dou mentoria na internet para empresários do setor de imóveis planejados. Então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho também no digital. Começamos recentemente, mas estamos destravando também, né, no digital. É isso. E você, Tiago?
Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde à audiência que está nos acompanhando. Bom, meu nome é Thiago Ribeiro, eu sou de Vitória, Espírito Santo, mas como a Márcia já falou, já mudei para cá para aproveitar essa ambiência, aproveitar esse desfrute, né? Esse tempo que nós temos aqui. Tenho 37 anos, sou empresário do ramo da construção civil, nós temos uma construtora e um escritório de projeto. E também investimos em algumas startups na área de comunicação e de software. E a ideia principal de entrar no conselheiro é poder viver essa ambiência, poder conhecer novos conselheiros, aumentar meu network, aumentar meu autodesenvolvimento, aumentar minha sabedoria e poder transbordar isso na vida das pessoas. Agora voltamos com o Adalberto. Adalberto, o quão é importante a ambiência para a gente? Você que está há mais tempo aqui, o quão é importante para as outras pessoas também procurarem novos ambientes? O que isso traz, né? Eu estou assim encantada com o tanto de coisas novas que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer, que eu fosse participar. Eu nunca pensei que eu ia virar uma triatleta. E hoje eu estou começando a fazer aulas de natação. Pois é, esse papo do esporte, né? Ele fomentou muito durante esse período com a gente também. E eu me vejo dentro dele também. Hoje eu já estou numa jornada de corrida, me preparando para maratona. Domingo, inclusive, agora eu vou correr uma maratona. E já visando o triatlo para esse ano e o Ironman, porque não tem como não, né? A gente já está num grupo de pessoas, né? Em volta do trabalho, dentro do meu ecossistema, e todo mundo acaba sendo energizado, contaminado por justamente a questão da ambiência, né, Márcia? Posso fazer um convite aqui, que o Leandro, que é o nosso orientador aqui, falou, vamos fazer um grupo de conselheiros que vão fazer o triatlo e o Ironman em 2024? Ué, só montar, ué. Olha, Bora. já tem Falou, 4. tá feito, já já tem tá. 4 aqui. É um projeto aí, né? Temos que preparar todo o caminho. Então nós vamos ter mais episódios de novos conselheiros e episódios focados na nossa... os desafios que nós vamos enfrentar para chegar num Ironman. Vamos fazer esse Vamos, não tem desculpa aqui não. Aqui não tem desculpa. Aliás, tem um tema aqui, né? Tem uma frase que é assim, quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. É isso aí. Ó, pegaram essa? Dentro do ambiente aqui tem várias dessa daí, né? Que é pra pegar o cara no meio. Você falou alguma coisa que tá fora do fluxo da ambiência, já sai uma frase dessas aí, né? Nos bastidores, o Adalberto também falou que ia contar pra gente o que é a data do dia 11. Então vamos deixar essa data registrada, né? Vamos fazer, de repente, um movimento com essa data, daí todo ano a gente se repete. O que é? Não, quando você, né, fez o convite para mim, eu te respondi hoje na parte da manhã, né? Sim. E coincidentemente, hoje é dia 11. E lá na minha casa a gente tem o hábito, né, de toda manhã, né, antes de todo mundo sair, a gente faz uma leitura na Bíblia. E aí a gente tem o hábito de ler Provérbios. E hoje é dia 11, então a leitura do Provérbios foi do dia 11. E em Provérbios 11:14, o que está dito onde não há conselheiros, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros existe segurança. Gente, arrepiou. Então eu fiquei com isso na cabeça, porque daí foi dia 11 e o tema, né, do convite para falar foi o primeiro sobre podcast de conselheiros. O desfrutar dos conselheiros. E isso traz uma coisa assim para mim, sabe, Márcia? Já elencando aí a história dos conselheiros, muito interessante, porque o que é um conselheiro, né? Quem pode estar na situação de conselheiro? Cada um aqui eu acho que teve um start, alguma coisa que chamou para vir, para participar desse grupo, né? E como o Pablo fala, você compra um acesso. Você compra um acesso que te dá a condição de estar dentro de uma frequência, incluso dentro desse ambiente. Sim. Então, o que é um conselheiro na íntegra? Porque a palavra conselheiro ela é muito ampla, mas para você evidenciar um conselheiro, você primeiro entende que aquela pessoa da qual vai te dar o conselho, ela tem que ter resultado nos conselhos que ela vai te dar. Então, o trabalho de um conselheiro, uma pessoa que se coloca nessa posição, antes de mais nada, ela tem que estar muito íntegra com a vida dela, com as coisas que ela faz para te dar conselho naquilo. E uma coisa que é interessante, que foi muito forte para nós todos do conselheiro, especialmente para mim, foi uma interpretação muito grande assim.
Na vida da gente, muitas vezes a gente conversa com muitas pessoas e a gente acaba com muitos amigos ou com um familiar mais próximo, trazendo conversas e pedindo uma ajuda ou desabafando muitas vezes. E aquela pessoa que vai conversar com a gente e ela vai dar a opinião dela e muitas vezes você está ouvindo, e é uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Porque quando você vai falar sobre filhos com alguém, essa pessoa no mínimo, e você tem que ter essa consciência, essa pessoa no mínimo tem que ter um resultado muito bom. Em primeiro lugar, tem que ser pai de filhos, não pai e mãe de cachorro, por exemplo, né? E é muito comum pai pessoas pet. que de pet, eu não nada contra tudo isso, mas a questão é, da onde sai o seu conselho? Se você é pai de um filho e tá criando um filho, como é que é a criação desse filho? Você que tá pedindo conselho ou ouvindo, né, esta pessoa, dando escuta para ela, você tem que olhar para isso. Então, um grande aprendizado dentro dos conselheiros é a quem pedir e como entender de onde escutar isso daí, porque se a pessoa não tem resultado, um exemplo, você tem um amigo que o cara é divorciado e você tá com um problema no casamento. Aliás, quem não tem problemas no casamento? Todo mundo tem. É um desafio o casamento. Não é? E estar dentro do casamento é um desafio que você tem que saber administrar. E aí você vai num grupo de pessoas onde tem divorciados ou pessoas que estão numa ambiência assim. Qual é o conselho que você vai ter? Ou você vai procurar alguém que tem um casamento blindado e fala, cara, não existe a menor possibilidade de eu me divorciar. Obviamente que você vai ter dois pontos de vista diferentes. E qual é o ponto de vista que você quer? Qual é o ponto de vista que você precisa? Então, um grande aprendizado do tema Os Conselheiros, para mim, foi a quem pedir e de onde ouvir o conselho e muito mais. Quando eu estiver na posição de conversar com alguém, o assunto que eu vou falar ou me posicionar, eu tenho domínio sobre ele ou até mesmo uma certa autoridade para poder falar, porque isso faz total diferença e é um insight que às vezes no dia a dia a gente não percebe e tá ouvindo, escutando pessoas que não tem nada a ver com o lugar que você está escolhendo ir e com o foco de vida que você tem. E por isso você pode cair num baita de um buraco e demorar para sair. Então, essa é a primeira do conselheiro. Sim. Eu ia até puxar um gancho que o Adalberto falou sobre essa questão de saber para quem pedir o conselho e o tipo de conselho que você vai ouvir e você vai internalizar. E a gente tem que tomar até assim muito cuidado, porque quando a gente está querendo fazer alguma transição, querendo ir para algum lugar, esse lugar ele tem que haver esse sincronismo com a pessoa que você vai pedir um conselho. Né? Essa pessoa que vai te informar um conselho, vai te dar um conselho, tem que ter essa mesma direção para onde você está indo. Então, às vezes as pessoas deixam até... Recentemente tive um colega que ele deixou de ir para a igreja justamente por julgamentos, que ele acabou optando por ser gay. E tudo bem com as escolhas, não tem um preconceito quanto a isso. Só que ele se afastou de Deus por causa do medo. O medo de ser julgado, o medo de as pessoas pedirem para ele parar com essa vida, de terminar, de se afastar desse relacionamento. E eu tive um encontro com ele, eu falei, cara, eu estou indo para a igreja, vai fazer 6 meses que eu vou para a igreja. Estou indo constantemente todo domingo, estou me dedicando cada dia mais, estou estudando cada dia mais a Bíblia. E nessa passagem que eu curta, mas que eu posso te falar de coração vá sem pensar em julgamentos. Não fica no se. E se falar, e se me disserem, e se for fazer, e se eu precisar separar, e aí você não toma uma ação. E a principal ação é estar conectado com o Pai. E você se afastou da principal lei, né? A lei da família. Se for acontecer, você vai tomar uma escolha. A escolha é sua, mas vá para ouvir. Né? Então, dentro desse conselho, foi que um conselho que eu estava frequentando, estou frequentando a igreja, estou dando um conselho para atrair, na Bíblia, né? Se uma ovelha se desgarrar, a gente fica mais feliz por aquela ovelha que eu trouxer do que as 99 que ficaram, né? Sim. Então, é isso que eu espero, que ele ouça esse conselho, né? E vá para o caminho do reino. Mas você sabe que é interessante o que vocês estão falando, porque assim, né, eu fiz um comentário a princípio de como escolher o conselheiro, ou da onde ouvir, né? Só que tem um outro lado que a gente tem que também estar atento, que é saber ouvir. Né? Porque muitas vezes você tem o conselho bom e você tem o conselho certo e você tem a direção certa também, porque existem os dois lados da moeda, né? E quando você também está nessa condição, estamos aqui, por exemplo, né, falando sobre o grupo do Conselheiros e a jornada que é participar de tudo isso.
E durante essa jornada, uma vez que escolheu um conselheiro, esse conselheiro ele vai dar o quê? Diretrizes. Ele vai dizer, ele vai conhecer as pessoas, né, na sua intimidade. A partir do momento que você começa a conhecer, é a mesma coisa nas nossas empresas, mesma coisa na nossa família. Você vai conhecer na intimidade. E aí, qual é a questão? Você precisa tomar decisões. Só que, como é que está essa escuta? Então, entrar para uma situação como essa, né, voltando para o conselheiro, primeiro se fazer algumas perguntas, né? Porque uma das chaves do conselheiro também que a gente aprende é fazer pergunta o tempo todo. E fazer a seguinte pergunta: eu tô com a escuta aberta? A escuta aberta é a escuta onde eu vou ouvir aquilo que estão me dizendo, eu vou raciocinar sobre aquilo e eu vou ter que transformar aquilo em ação. Ontem eu estava numa reunião e a gente estava falando um assunto que é muito interessante. O que você faz para captar a jornada do processo? Desse processo. A jornada desse processo, o que é? O primeiro lugar, você pega dados. Um dado aqui, um dado ali, um outro acolá. A união desses dados, elas transformam isso em quê? Numa informação. Essa informação te mostra o quê? O que eu tenho que fazer. Só que o que eu tenho que fazer, ele esbarra num lugar que você não foi ainda. E aí que está o processo do conhecimento. O conhecimento, ele vem de que lugar? Do como fazer. E quando você aprende a se perguntar, eu sei o que fazer, mas eu não sei o como te liga a um lugar de buscar informação e sabedoria. E aonde eu vou buscar essa informação e sabedoria? E quando você faz a pergunta do como, você acessa. Então nós acessamos no como o conselheiro. E aí o conselheiro, ele vem cá e fala para um de nós. E aí, falando já um pouco da minha jornada, olha, eu tenho que me conectar com tal pessoa. Então, o que eu fiz? Fui atrás dessa pessoa. Eu tenho que falar em público, né? Como eu disse, eu me tornei um mentor. Mas como? Eu tive que me desbloquear e eu tinha medo de falhar, não era nem de falar. E subir num palco e começar a me apresentar e começar a fazer testes em colocar minha conta de rede social do Instagram em evidência e me destravar nisso daí, em outras coisas. O que é isso? É a parte mais difícil, né? Porque é tão gostoso a gente ser anônimo, né? Ficar no quietinho, não se posicionar. Na zona de conforto, né? Aprender a se posicionar. E se posicionar é levantar uma bandeira que muita gente vai contra você porque não concorda. Tá tudo bem, cada um tem seu ponto de vista. Mas quando você se posiciona, você levanta uma bandeira. Seja lá do que for, né? E o mundo escolhe quem gosta e quem não gosta. E lidar com isso é desbloquear também necessidade de aprovação, né? Falta de merecimento. Então, dentro dessa jornada, quando a gente pergunta o como, a gente tem acesso ao conhecimento. Agora, o que é sabedoria, né? Hein, Márcia? A sabedoria, o que é? E ela vem de um conselheiro, porque o conselheiro, quando ele dá pra gente a sabedoria dele vem do empilhamento de história real, vivida e transformada em resultado. E como é que nós chegamos a essa conclusão? Porque isso é um discernimento. Após uma pergunta do como e você tem um conhecimento que vem da sabedoria de um conselho, você tem que aplicar aquilo na sua vida, porque você vê aplicado na vida daquela pessoa, aquilo virou autoridade e você se torna sábio na sua vida, em todas as áreas que você quiser, quanto mais você fizer aquela situação na experiência humana da sua vida, e você vai empilhando autoridade até que você vai se tornando melhor. E quanto mais você fizer isso aqui, mais sábio você fica. A sabedoria chegou na tua vida em cima da aplicação. E aí a pergunta geralmente é: o quanto que na nossa vida a gente empurra, procrastina e não tem os resultados? Essa colheita de dados que viram informações e que chegam no o quê, muitas pessoas travam no quê? Porque às vezes até vão para o como, mas não executam o como. E aí está o que eu entendi do conselheiro, onde moram os bloqueios que nós trabalhamos dentro da nossa parte emocional, né? E aí, vocês já identificaram algum bloqueio de vocês? Porque quando eu cheguei aqui, eu não queria de forma alguma me expor publicamente. Eu acho que... Por isso que eu tô com esse podcast. Então, acho que um grande bloqueio meu é também o destravar digital, porque não trabalho as mídias sociais. Eu aqui, como o Marcelo também falou, é meu primeiro podcast, então assim... Hoje estou mais aberto para fazer lives com conselheiro, participar de podcast, palestrar. Até sábado agora vou palestrar num evento que vai ter na plataforma. Eles me convidaram para falar na parte um pouco de gestão empresarial. Então, assim, eu acho que no momento atual, porque desde que você entra é um desbloqueio atrás do outro. Eu vejo como o destravar digital, vamos dizer assim, né? E aí... Quero só puxar um adendo aqui que a gente estava falando das pessoas que têm essa questão de medo de julgamento, necessidade de aprovação.
Eu tinha bastante isso. E eu quero até deixar aqui para a audiência uma frase que o Pablo falou que me desbloqueou absurdamente essa questão de necessidade de aprovação. Que é o quê? A gente já foi aprovado pelo Criador antes da criação do mundo. Gente, arrepiou essa, né? Então, quem é essa pessoa que está criticando em relação ao Criador? Que sabe quem é você, sabe quem é seu propósito, sabe onde você vai chegar. Então, se o Criador já te aprovou antes da criação do mundo, para que você vai ficar preocupado com as críticas das pessoas que nem sabem que é seu propósito? Então, toda vez que eu me caía na situação assim de crítica, eu lembrava dessa frase. Não, o Criador já me aprovou, eu só tenho que temer a Deus. Então, assim, isso me destravou bastante a questão de necessidade de aprovação. Então essa daí é uma frase para vocês anotarem. Na hora que vocês estiverem na dúvida, será que eu faço? Será que vai dar certo? Tô com medo? O Senhor já me aprovou. Então, vou fazer, né? Já aprovou antes da criação do mundo. Então, você já está aprovada. Não precisa ficar se preocupando com críticas. E é mais que isso também, né, pessoal? Porque assim, se você para entender, tem um discernimento que também eu peguei como sabedoria não faz muito tempo. Uhum. Quando você está num processo de melhoria, de se tornar uma pessoa melhor e de seguir caminhos que te levem para o bom, para um lugar bom, você escolhe uma forma de seguir. Então, quando você está alinhado na sua vida com os princípios básicos, né? Princípios é seguir por decisão. Então, quando a gente começa a entender sobre todo esse caminhar através de princípios, pronto, você entendeu que tem que seguir sobre um patamar de decisão. A gente é regido pelas emoções. As emoções, cada um tem as suas, da sua visão de mundo, da sua ambiência, da sua criação e de todos os intempéries que passamos na nossa vida, e todos nós passamos e passaremos por muitos. Sim. Só que o que acontece? Quando você entende que existem os princípios a seguir e que as tuas emoções elas têm que ser gerenciadas por você, a ponto de que a emoção não vai influenciar na sua decisão, não importa o que aconteça. Isso é difícil demais. Você vai começando a ter uma clareza. Clareza de quê? Do seu posicionamento. Porque quando você se posiciona alinhada com o seu princípio e está seguindo naquela decisão de princípio, aí a gente está falando da crítica das pessoas. Então existe uma coisa que é muito clara para mim hoje. Se eu estou me posicionando, estou dentro dos princípios, regido por eles e fazendo com que eles sejam parte da minha vida, e óbvio que ninguém é santo e viver aqui é uma vida que a gente cai, a gente erra, mas em que pé que estamos e que direção que estamos indo? Todo dia a gente pode estar melhorando, a gente escorrega hoje e amanhã a gente vai fazer melhor. É assim para todo mundo, não é diferente para ninguém. Mas quando nós aqui estamos querendo evoluir, entendemos isso, o que a sabedoria traz? Que você vê uma pessoa que era uma pessoa que tinha comportamentos ruins, mas que hoje ela não tem mais. E ao redor dela, os resultados que ela tem em volta da vida dela foram transformados. Essa pessoa ela tem um olhar por um sábio. Um sábio olha essa pessoa dizendo para ele, essa pessoa, ela está se transformando, porque é um caminho, é um caminhar. Então, quando você vê isso e você está posicionado, seja no digital, seja onde for, a questão é, quem está te criticando? Quem está te criticando, ela está fazendo no mínimo que você está fazendo? Sim. Ela está dando resultado naquilo que ela está te criticando? Ou por que ela está te criticando? Porque na maior parte das vezes, e eu vou dizer isso como quase que uma absoluta certeza de 100%, essa pessoa que te critica e você está construindo uma caminhada, no mínimo, ela não está fazendo nada por ela e ela está com inveja. E sabe o que é inveja? Inveja não é o que você tem, é a incapacidade da pessoa ter o que você tem, então ela te coloca para menos e te coloca uma inveja ali para dizer, assim não aparece o meu problema de chegar lá. Então, por isso que eu puxei essa questão do propósito, né? Porque você tá nessa caminhada evoluindo, que você tem um propósito, você tem uns princípios que está seguindo. Exato. A pessoa não sabe nem qual é o seu propósito e está vindo bater em você. Exatamente. Mas como que a gente observa isso? Olha a caminhada da pessoa que está criticando, olha para onde você está indo, porque um sábio vai falar, pô, Thiago, parabéns, você está indo. Sim. Então quem tem esse olhar e tá nessa busca vai olhar pra você e falar, cara, o cara tá indo, ele tá destravando, ele tá começando, parabéns, vai te impulsionar. Sim. E quando vem umas críticas pra te tirar dali, falando, não, você vai, aconteceu comigo, você tá virando blogueirinho, você tá falando, que história que é essa? Pô, que história que é essa? Essa é a minha história. Pô, você tá se vestindo diferente, por quê?
Porque ninguém é obrigado a ficar igual a vida inteira. O que isso quer dizer? Que a pessoa não está incomodada com você. Então, tem uma frase muito forte aqui dos conselheiros também, que é a seguinte: vá cuidar da sua vida. Porque se você está cuidando da sua vida, você não vai ter tempo de olhar para minha. Então, se você está na minha rede social, está me acompanhando e não gosta, beleza, vai lá e para de seguir. É, isso aí. Agora, se você tá lá como hater, me enchendo o saco, me criticando, qual que é o teu objetivo com aquilo? Se você é meu concorrente, tá fazendo isso, você tá com um resultado melhor que eu, porque se você tiver, na altura que eu tô, eu vou querer aprender com você. Boa, isso aí. Por quê? Porque você vai ter pra me ensinar, eu não vou te criticar. Então, quando a gente tá no mundo de todo mundo crescendo, eu vou te ajudar, você me ajuda. No meu segmento hoje, nós nos ajudamos. Alguns empresários, a gente abre as portas um pro outro e fala o que tá acontecendo e dá dicas. E a concorrência, ela pode acontecer de uma forma natural e muito positiva, porque se tá todo mundo trabalhando com princípios e ética, tá tudo bem, tem mercado pra todo mundo. Olha como muda o jogo. É isso. Eles falam muito, né, dentro daqui da plataforma também, assim, se alguém estar te criticando, é porque essa pessoa está abaixo, né? Porque quem está acima, ela sempre vai te elogiar. Parabéns pelo que você está fazendo. Você está no caminho. Ele vai sempre te elogiar. Agora, quem é inferior vai criticar quem está na jornada de crescimento, né? Porque ele não quer, ele se incomoda, né? Foi como o Adalberto já falou aqui. Ele se incomoda com o seu crescimento, perturba, né? Quando a gente começa... Como ele não consegue subir, ele tenta diminuir o outro para tentar ficar no mesmo nível. Mesmo nível. Geralmente isso acontece com quem? Com as amizades, né? As nossas amizades antigas que acabam... Amizades familiares, né? Às vezes, que acabam querendo que a gente não evolua. Fica trazendo a gente... Pô, mas você não era assim. Você não se vestia assim. Ah, agora você não aparece mais no churrasco? Agora você não bebe mais? Né? Agora virou, né, evangélico? Cara, e tudo bem, né? Parabéns. Porque no fundo, eu tenho certeza absoluta que ele sabe o que é o correto a ser feito. A gente sabe quais são os problemas da humanidade. São as drogas, são os relacionamentos que estão toda hora sendo quebrados, né, separados, são os filhos que estão sendo mal educados. Então isso incomoda as pessoas, porque a gente é um ponto fora da curva. Então, e esse ponto fora da curva é o que você falou, né, Marcelo? São os prazeres da carne. E viver dos prazeres da carne te deixam ali sobre um ponto de vista dos prazeres do curto prazo. Os prazeres do longo prazo... Barata, né? A dopamina barata. Porque os prazeres de longo prazo, eles custam renúncia. Custa de você falar não para um churrasco, porque você está cuidando do teu corpo, não para você tomar uma bebida alcoólica ou demasiadamente, porque você está se preparando, que nem agora estou me preparando uma maratona. Eu zerei açúcar, eu zerei álcool, eu zerei... muita coisa e custa pra mim, porque eu chego numa mesa, eu chego em casa e eu não vou comer, eu não consigo comer o que tá todo mundo comendo, porque eu tenho um porquê, né? E quando eu sei o meu porquê, não adianta você falar o quê pra mim, porque eu tenho que seguir, só que é uma renúncia. Dá vontade? Lógico que dá. Todos os dias, né? Porque os prazeres da carne são prazeres. Dá vontade de você sentar e comer um pote de doce? Lógico que dá. Faz parte, tá todo mundo bem. É aquela coisa de falar, eu falo isso muito pros homens, né, hoje. Pô, se você tá num ambiente que tá tendo perversão, que você tá com outras mulheres ali, num ambiente que não tá bom, é óbvio que a carne vai aguçar. Pro homem e pra mulher, isso é uma realidade humana. É isso aí. E sabendo disso... Posso fazer uma analogia? Eu vi o Vitor Belfort fazendo essa analogia pro filho dele, e eu faço pro meu filho pelo menos uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias. Filho, quando você olhar uma mulher mais velha, olha como mãe. Quando você olhar para uma mulher da sua idade, olha como irmã. Como para uma mulher mais nova, olhe como filha. Agora, para sua mulher, você a respeite por toda a vida. Gente, não é lindo? Isso é brabo, hein? Isso é lindo, gente. Isso é brabo. Assim, esse é um drive muito bom de ser instalado realmente nos filhos. Instalar porque eu quero que ele respeite. Eu sou mulher e eu gosto de respeito. Então, eu quero que ele aprenda a respeitar. Porque do jeito que está a internet hoje, a mulher está muito fácil, né? Tá feio de ver o não valor do corpo feminino. E hoje, para quem é mãe, acho que o maior desejo do mundo é a educação do filho, né? Então, e outra coisa, que a coisa mais linda desse mundo é aquela carta das bênçãos. Ele tem 15 anos, ele pega aquela carta das bênçãos. Todos os dias, né? Faz uma leitura. E lê. Mas muito legal. O que ele está lendo, gente, ele lê com emoção, ele lê interpretando aquilo. Até hoje, a carta dele ficou bem bonita, é muito bonita. Eu só vou dar o título aqui da carta dele, que eu achei linda demais, a carta que eu dei para ele. Hoje ele não estava em casa, mas eu dei aqui, olha.
a proteção. Abençoo você com a proteção. Tenham esse compromisso com o filho, né? Diariamente, de você... Colocando valores nele, né? De coisas boas. Então, isso. É muito gostoso participar, não é, Daberto? E é treino, né? É o treino, porque os filhos, por mais que a gente fale para eles, é uma realidade. Tudo que você falar pro teu filho e você não fizer, não é o exemplo. Porque você pode falar, mas ele vai fazer o que você faz. Porque ele segue por exemplo. Ele segue pelas coisas que você faz no dia a dia. Então, se você é uma pessoa educada com as outras pessoas, o seu filho vai ser educado com as outras pessoas. Se você é uma pessoa nervosa, que tem o hábito de gritar, ele vai gritar. Eu vejo muito isso nos comportamentos de casa mesmo. Por quê? Porque são hábitos. A gente não nasce pai aprendendo e a gente vai, ao longo da vida, se autoconhecendo. Porque o grande mistério disso daí, de ser aconselhado, de estar nessa caminhada, é se autoconhecer. Porque a gente vai transformando esses drives que estão instalados na gente de forma equivocada e vamos alterando essa rota. E quando eu falo disso, eu falo de um lugar assim tranquilo, porque quando a gente vai começar a falar, se a gente coloca numa situação de ser, não, a Madre Teresa de Calcutá, você não consegue, não vem a vulnerabilidade, a espontaneidade. Você sabe uma coisa que eu não gosto também? Isso eu sofro em casa. Mas eu sou assim, meu pai era assim, minha mãe é assim. Eu falo, não, gente, tudo bem que eles são assim, mas eu vou ser diferente. É muito disso, são os pais, né, que instalam esses drives na nossa infância, a gente carrega isso a vida inteira. Você será assim, você vai ser sempre questão, assim. Né? Pra que esse carro? Pra que essa roupa? Pra que esse tênis de marca, né? Pra que isso? É o que o Adalberto trouxe, né? De se autoconhecer. Que muitas vezes a pessoa fala assim, eu nasci assim e não vou mudar. Porque primeiro a pessoa não tem consciência dos seus bloqueios. E muitas vezes os maiores bloqueios vêm da paternidade, dos pais e da mãe. Então, o que acontece? A pessoa não tem consciência, a pessoa não busca esse autoconhecimento, aquilo ela vai tratar como uma verdade. Então, assim, aqui, bacana aqui do Conselheiro, que também a gente trabalha desbloqueios o tempo inteiro. Porque o primeiro passo, a pessoa tem que ter consciência disso, porque os pais, eles são vítimas de outras vítimas. Então, os pais, a maioria dos pais, hoje não tiveram essa consciência no passado. Então, a gente aqui como conselheiro, nós novos conselheiros, com os conselheiros mais experientes, a gente quer o quê? A gente quer cada vez mais aumentar a nossa consciência para a gente ir cada vez desbloqueando mais as nossas travas, para assim a gente poder crescer, evoluir mais, adquirir mais sabedoria e fazer uma coisa que eu acho que o destravar digital também é muito importante nisso, que o Pablo fala muito que a gente tem que abrir a boca. Em que sentido? Em falar mais para as pessoas. Porque muitas vezes um conhecimento que você tem ali guardado, você abrindo a boca e externalizando ele, falando, você pode estar ajudando uma família, você pode estar salvando uma vida. Porque todo mundo acha que não tem... eu não tenho conhecimento, sabedoria suficiente para poder estar ensinando alguém ou falando a alguém. Mas talvez em algum momento específico, a pessoa tem aquela palavra que uma outra pessoa do lado está precisando. Então, isso é o importante da gente se comunicar, perder essa trava de poder falar, de passar a sabedoria, o conhecimento que a gente vai adquirindo, porque tem muitas vezes a pessoa do outro lado, a alma está gritando por ajuda. E por a gente já estar passando por esse processo aqui, então, assim, a gente pode sim estar ajudando a pessoa do outro lado. Então, eu vejo importante esse destravar digital, porque você está levando ali sabedoria para o próximo, que você pode estar ajudando a pessoa sem estar sabendo. É a síndrome do impostor, né? Se chama. Às vezes a pessoa não quer se colocar na internet para passar o conhecimento dela, que vai ajudar realmente muitas vidas, só que ela tem aquela síndrome do impostor. Eu não vou falar que eu vou... Vai parecer que eu estou copiando alguém, vai ser que eu estou plagiando. Eu acho que eu estou copiando o Pablo. Na Bíblia está escrito, copie, né? Modele, né? O Pablo usa a palavra modelar, né? A gente modela as pessoas porque no mundo nada se cria, já está tudo aí, né? A gente só copia, modela, muda o jeito, muda a forma, coloca o seu tempero, a sua essência e faz. Os discípulos modelaram Jesus, né? Exatamente. E é muito interessante isso, porque o que eu vejo assim, né? Foi da minha jornada. Muitas vezes a gente se coloca numa condição, eu não consigo fazer isso, porque quando você olha alguém muito melhor que você fazendo. Perfeito. E esse que é o problema da síndrome do impostor. Porque quando você olha um cara que é uma autoridade naquilo e já está muito distante de você,
você fala, eu não nunca vou sou chegar humano assim. capaz de fazer. Ninguém vai Aí querer me tem ouvir. duas coisas pra gente pensar. Primeiro, pega aquela pessoa e vê a biografia dela, ou vai ver a história dela, da onde ele começou. Esse cara começando de um lugar onde ele falava pra ninguém, daqui a um pouco uma pessoa ou duas. Todos os grandes players do mercado, do digital, falavam pra ninguém, depois pra uma, pra duas, pra 10, e até continuarem empilhando vontade e resiliência e chegarem lá. Boa. Aí quando a gente olha essa distância, você não vê a jornada, você só vê o resultado. E a gente quer ter o resultado que a gente não trilhou, a tal da sabedoria, empilhamento de Isso aí. conhecimento aplicado. Isso daí, para os esportistas, nós temos a corrida, né? Você começa a correr quanto? 1, 2, 5 quilômetros para depois, com o tempo... Empilhamento de com- resultado rápido, né? Rápido. Sim. Só que aí, quando você entende isso e você sabe que você não vai chegar lá se você não trilhar, você também entende que o que você tem de vivência na sua vida pode ajudar outras pessoas. Porque hoje, por exemplo, nessa mesa, todos aqui têm empresas, são empresários e têm resultado no lugar que estão. Esse resultado que a gente já tem é autoridade. Você tem uma Perfeito. empresa de móveis planejados e está bem na empresa, está acontecendo, não sei que altura que ela está, mas sempre vai continuar crescendo se você se empenhar. Você tem uma empresa de construção, continua lá. A Márcia já ficou rica demais, já não precisa mais trabalhar, já vive de rendimento, tá buscando novas Vem oportunidades. pra gestão financeira, Né? viu, Marcia? É pra gestão Abre financeira. a conta lá com a gente. Né? Profissão desfrute. Olha, bem colocado, Gostei, desfrutar é dos verdade. conselheiros, né? E aí, quando você entende isso, eu vou continuar olhando pra cima e aprendendo, só que o que eu já sei, eu vou transmitir, tira o peso. E aí o medo de falhar passa. Você fala, não, peraí. E no começo, essa síndrome do impostor, ela vai dizer o seguinte, aconteceu comigo, mas o que eu tenho pra falar? Só que a gente não tá treinado pra falar. Então você não consegue pegar uns insights do papo básico pra falar pra uma pessoa que não tem. Imagina que você tem uma empresa de móveis, eu tenho uma oficina, e tem gente que nem abriu a oficina ou tá começando. Quanto que o cara tem pra modelar da caminhada? Quanto que você já passou que assim pra você faz com o pé nas costas e a pessoa vai demorar 3 dias pra interpretar fácil, isso. Né? Quando alguém mostra o caminho, fica muito mais fácil. Se eu estivesse começando agora e alguém me... Apesar de que, gente, hoje, graças a Deus, eu estou bem, mas eu trabalhei muito, desde os 12 anos, e trabalhei por anos, assim, sem nenhum desfrute, para chegar onde eu cheguei. Então, eu trilhei, foi difícil. Empilhou resultados. Muitos resultados. Então, ponha o Pablo não gosta de falar metas, resultados, né? Piso. Experiências. Piso. Põe alvos para atingir. A meta é o piso, né? A meta, a meta só troca pelo piso. Então, o piso é esse, né? O mínimo é esse. O mínimo é esse. Não aceito Então, menos que isso. Não, É isso não aí. aceitem um menos. Menos que isso, Projetem, e tenha alvos tenha pra alvos. atingir. Não acha que você foi feito só para ficar aqui. Sim. Muda, se de repente tá difícil, procure, né, novos ambientes que estimulem, né? Porque é tão gostoso. Aqui a gente vive cada coisa que eu nunca imaginei que eu estaria vivendo, né? Fazendo um podcast. Verdade, verdade, né? Pois é, o que você falou, ambiência. O que é o resultado da ambiência? Ambiência, conhecimento de novas pessoas, aprende novos comportamentos, começa a praticar novos hábitos, muda seu comportamento, mudou sua frequência, mudou seu resultado. Esse é o processo da ambiência. Então, quando você está inserido num lugar onde o teto é aquilo, não tem mais o que você aprender. Uma coisa que a gente aprendeu também é o seguinte, em que mesa que você está sentado. Se você for o mais inteligente da mesa, tá na hora de você trocar de mesa. O importante pra gente é ter humildade de saber que a gente tem que sempre estar sentado nas mesas onde a gente é o menos inteligente. O que isso significa? Que você tem humildade de estar sempre aprendendo. E hora você vai estar em outra mesa, da mesa que você sabe mais. Só que nesse momento aí você se coloca na posição de transbordar e de trazer ensino para aquelas Perfeito. pessoas que queiram ouvir. Essa que é a transição do jogo que a gente estava falando. O destravar da fala é a gente conscientizar isso e começar a treinar para transbordar, para falar, para ensinar Quanto e a coisa mais vai a acontecendo. gente replicar, mais sábio nós vamos ficando, porque isso vai se tornando também uma verdade para nós, né? Então, porque não adianta só a gente saber e não transbordar, porque você só é sábio quando você passa para frente, né, a sabedoria. Porque se você deixar só guardado com você não... A gente internaliza, né, o treino, né, do transbordar é internalizar, né, você melhorar o seu poder de
de oratória, né? A sua habilidade de comunicação. E é isso, que muitas vezes a gente acaba travando numa live, né? Num vídeo, justamente pela falta de prática, né? A falta de prática, aí esquece aquela palavra, aí às vezes foge, você vai falar, putz, fugiu. Mas quantas vezes você fez isso, né? Sim. Quantas vezes? Hoje a gente sabe muito bem, o Pablo, ele não tem, né, o script. Chega ali... São 10 horas, 11 toca o barco. horas. Só pede o tema. E toca o barco. E vai embora. Então, assim, é muito tempo treinando, né? Quantas milhares de horas dando tá palestra, fazendo live, fazendo tudo isso. Não tem como você não ficar bom, livros, né? É natural, é uma lei física, uma lei da natureza, né? Sim. A quantidade de horas aplicadas naquilo que você está fazendo vai dizer quem você é. Por isso eu acho que muitas vezes as pessoas acabam realmente desistindo, porque ela olha a jornada do outro que ele já tá tão grande, fala, cara, não dá. Então deixa que tá bom a minha vida do jeito que tá. Aí já calcula quantos anos que já vai começa, precisar pra chegar e fala, nossa, começa a se sabotar já, e ele não quer, fala, não, vai dar muito trabalho pra fazer, não vou conseguir. O cara já é muito bom, ele já domina o mercado. Então, por isso não é nós isso. temos que enfatizar que a gente tem que parabenizar cada micro resultado que a gente tiver no dia a dia. E outra coisa, nós temos que viver o hoje. Então, o hoje, amanhã, se o resultado vir ou não, vai depender da ação de hoje, né? Então, qual ação que nós vamos estar fazendo hoje? Exatamente, hoje. Né? O micro resultado. Viver como se não houvesse amanhã, porque se você tiver micros resultados, o balão ele vai crescendo, né? Olha que legal, Marcia, isso que você está falando foi exatamente o que a gente aplicou lá na empresa, né? Que foi, a gente criou um movimento, que é o SMC, que a gente criou o SMC, que é justamente o Santé Morning Club, SMC. O que é isso? A gente fez com que a nosso lifestyle entrasse dentro da empresa. Eu vi hoje no Instagram, fiquei encantada com a sua esposa. Então, lá. a gente começou a correr vamos correr 5km todos os dias, e se colocou a correr e correndo cedo, né? A gente tem uma rotina bem cedo, assim, de fazer as coisas, às vezes 9 horas da manhã a gente tá no segundo café, tá? Na beira da praia, tá? Aí a gente consegue desfrutar, né? Aí a gente corre. Quando a gente chegou um dia, a gente falou assim, cara, por que a gente não leva esse lifestyle pros funcionários também? Tá todo mundo ali, desmotivado, né? Vamos fazer isso. Se criou um grupo. Quando se criou um grupo, falou assim, ó, quem começar a correr das 5 da manhã até as 7, ganha X pontos. Quem lê um livro, não importa qual seja, e transbordar esse livro no grupo, ganha X pontos. Isso virou uma febre. O pessoal, todos os dias começou a correr, acordar, o pessoal começou a correr e a ler livro, de manhã cedo, porque ele ganhava 2 pontos e no fim ele tem uma premiação. Vai desfrutar com a família, em uma viagem, em um jantar, dependendo da qualificação dele. Que delícia, né? Qual o incentivo que vocês estão dando pro filho, pro marido, se você não tem uma empresa, né? Qual o incentivo que você está sua dando casa, para né? a sua vida, né? Os seus Verdade. amigos. Eu sou muito dessa também, de convidar os amigos para... E você não sabe, eles estão tão na vibe, eles entraram tanto no negócio de fazer uma atividade física, melhoraram a performance, criatividade, empatia, não tem mais aquele pessimismo, são todos otimistas, estão juntos, vamos fazer as coisas juntos. O esporte. Mais cooperativos. Então foi micro resultados, foi o que você falou. Esses micro resultados fizeram com que eles se motivassem entre eles mesmos, onde eles correm até juntos, eles organizam. Agora estão assim, bom, quem então levar uma pessoa da sua família que não pratica atividade física para começar, você ganha mais 5 pontos. E aí começou a puxar a família também. Então a gente começou a transbordar para todo mundo da empresa e para os familiares dos funcionários. Vamos modelar a ideia? Bacana. Eu já estou aplicando essa ideia, não como gamificação, que eu acho o máximo. Nossa, foi demais. Muito legal. A gamificação, eu acredito que é uma coisa que eu já vou levar, já vou trazer para minha gestão. Mas lá numa das nossas unidades, a turma já faz. A gente inaugurou lá o... Só uma coisa, vocês viram que o nosso ancião está aprendendo com os novatos? Todo momento, todo momento a gente aprende, a gente ensina. E é assim que é. E lembra... É ter escuta aberta. Porque quando eu não tenho escuta aberta, muitas vezes eu me coloco num lugar de arrogância. E todo mundo, a gente aprende com as crianças, todo santo dia. Você pode aprender com um filho seu que nem fala. A forma dele se comunicar. Passou a sabedoria e já aplicou já dentro do podcast. Ele passa a sabedoria do saber ouvir. E é muito legal, né? Já. Isso é muito legal, né? Quanto mais rápido você pegar e mais rápido você aplicar, mais rápido você vai ter o resultado. E o que você está falando, eu queria linkar com isso, porque é fundamental. A gente montou lá o que a gente chama de, na Dami Sports. E foi da onde? Foi da atmosfera
criado de uma liderança. De quem é a liderança? Nós aqui somos líderes. Eu entrei no movimento, mudei a minha ambiência, mudei meu estilo de vida, mudei meu lifestyle, mudei inclusive um círculo, né, de pessoas que eu andava, mas naturalmente, porque isso vai acontecendo pelos graus de interesse, pela vida que eu vou levando, lifestyle, e consequentemente eu fui levando isso para dentro da empresa. Contaminei com essa boa nova, primeiramente, a gestão, o meu gerente de operações, ele começou a participar disso, a gente desenvolveu uma metodologia que toda terça e quinta-feira tem corrida às 6 horas da manhã, puxa o time, e depois dessa, que agora a gente está evoluindo para o triatlo e para o futuro Ironman, já tem um grupo montado que já começou a participar das maratonas, visando que triatlo, esse movimento está acontecendo em volta das pessoas, mas quem que é o responsável? Quando somos líderes, a gente está em volta de um ecossistema e você tem a liderança, você tem a responsabilidade de fazer a mudança dessa atmosfera, mas essa mudança veio de quanto que você empunha a energia para acontecer. É o que está acontecendo com todos nós aqui, é uma ambiência. E a sua frequência vai colocando, e o que a gente tem que chegar? Eu estou falando isso porque o interessante é a gente chegar num lugar de unidade. O que é unidade? É uma cultura organizacional, seja familiar, seja dentro da sua empresa, onde ela é unânime. Todo mundo entende aquilo. É complicado no começo, é complicado, porque você colocar um time para entrar em unidade, não é 100%. Mas quanto mais, né, não tem aquele papo que você falou das 99 e daquela uma que você vai resgatar, quanto mais você vai lá e teu time vai ficando fortificado nisso, mais um vai caindo para dentro do movimento, poxa, vai ficando... A unidade vai aumentando, vai fortificando a empresa, e aí aquela atmosfera de reclamação vira solução, aquela atmosfera de falta de cooperação vira organização. Quando você só consegue estar bem com uma pessoa se você está bem com você. Senão é falsidade. Senão você está se forçando aquilo. Agora, tem uma outra coisa, que é mudar a atmosfera. Eu não estou bem hoje, emocionalmente. A emoção te diz se você está bem ou não está bem, mas ela é falsa, porque você muda a atmosfera quando você tem a capacidade emocional, a musculatura emocional de dizer, eu vou mudar, eu estou sentindo uma tristeza, uma emoção uma ruim, música, uma mágoa, um troço dentro que a gente não sabe, às vezes dá um nome, né? Uma angústia, uma coisa que você nem sabe o que é. Aí você conversa um pouquinho com você mesmo, né? Porque eu acho que você tem que viver essa emoção. Se ela brotou, é porque tem alguma coisa, você tenta entender ela e depois muda a frequência, né? Aí você volta para a frequência de ser feliz, né? Porque eu sou assim, eu fico um pouquinho triste, aí eu falo, meu Deus, o que aconteceu? Vamos ver, vamos diagnosticar o que eu posso fazer, né? E vamos voltar à frequência boa, né? A frequência do dia a dia, gostosa. É isso, né, Márcia? E não sofrimento. Mas essa musculatura da consciência, né, Márcia? A gente vai tornando consciência do que você sente, você não dá vazão pro que você sente, você acolhe o que você sente. Por que eu tô sentindo isso? Daí, se você tem um entendimento maior, você vai buscar, se você não consegue, você pede ajuda, mas você fala, não vou ficar nessa, eu não vou ficar aqui. Não aceitar, não vou tratar só o efeito. Não aceitar a depressão, né? Não aceitar falar, a condição de ficar ali, né? Porque o sentimento, ele traz aquilo, mas o sentimento vem do quê? Uma experiência, né? Você trata, você começa a entender isso, vai ficando musculoso nisso, para poder mudar a atmosfera. O esporte realmente modifica a vida de todo mundo, né? Ele contou hoje a questão do dia 11, né? Eu tava lembrando aqui que hoje de manhã eu recebi um vídeo que o Adalberto estava lá, a gente foi na missão, você na missão África. Mas você não foi. Então o Adalberto está aqui e eu apadrinhei um menino para ele poder jogar bola, para poder eles comprarem a chuteira para ele, uniforme. E hoje eu recebi um vídeo dele jogando bola, fazendo embaixadinhas. Nossa, que massa, agradecendo por eu ter apadrinhado ele. E assim, você vê o semblante dele, já mudou totalmente e tal. Você vê a alegria de estar ali. E a família dele tem 7 irmãos. Então, assim, a família bem pobre lá da região. Então, miserável, assim, né? Ali não é nem pobreza, ali é linha de miséria, linha de miséria. Então, assim, você vê o poder do esporte, né? Você vê que é toda coincidência. Você falou do dia 11, vi aqui agora. Nossa, hoje mesmo eu recebi um vídeo dele jogando bola. Que massa.
Não, bem Então eu falo assim, bacana isso, cara. sejamos nós a mudança que nós queremos ver nos outros, né? Então tem que começar pela Grande, gente, Sim. né? Então nós como líderes, a gente tem que primeiro mudar em nós, mudar dentro da nossa casa, mudar dentro, né, do o nosso templo aqui, para depois de conseguir transbordar para o time, para a família. Então se eu quero que, quando eu falo que quando a minha esposa veio pro IP no 138, ela voltou transformada. Veio uma outra pessoa, eu falei, cara, alguma coisa aconteceu, né? Peraí. E aí eu ainda tava meio resistente pra vir. Pra mim foi mais difícil vir pro IP do que pro conselheiro. O conselheiro foi de boa, mas o IP foi uma decisão difícil. Porque a mudança, quando aconteceu nela, ela começou a me influenciar. Falei, cara, alguma coisa aconteceu. O que tá, né? O que mexeu tanto com a minha esposa, né? E aí vinham com os papos, né? Do reino, a gente precisa se conectar, unidade. Meu, a gente tem que ter algumas divisões. E a gente viveu uma pandemia onde a gente virou unidade, mas o que acontece numa pandemia quando você não tem contato com as pessoas? Você absorve um pouco do feminino, o homem absorve um pouco do feminino e a mulher absorve um pouco do feminino. E nós carregamos isso. E a gente estava carregando isso por um tempo. Quando a gente chegou no IP, cara, foi uma transformação. Porque justamente o IP, ele separou isso, né? Sim. Então a gente resgatou os nossos lugares. Cada um tem sua função, né? O homem tem a função dele, a mulher tem a função, e ambos têm que conviver juntos. Porque quando a gente fica muito próximo e a gente começa a se afastar das amizades. Ah, as amizades não são boas, você se afasta. Você tem que arrumar outros ciclos de amizade. Outros ciclos de amizade onde vão te colocar também nessa frequência. Para aí você se transformar e conseguir passar essa segurança e transformação para os liderados, né? E isso, cara, eu falo, quem não fez IP não sabe a transformação que está perdendo. Estar em movimento, né? Estar em movimento. Constante. Aquela questão, até a água parada, ela apodrece, né? Sim. Então todo mundo tem que estar em movimento em todo momento. Só pensar, até a água parada apodrece, então se a gente não tiver em movimento... E aí você pega uma chave, né? A Terra, 70% de água, 30% de sólido. Nosso corpo humano é uma réplica. É 70% de água, 30% de sólido. Então, o que significa? Se a gente não está em movimento também, assim como a água parada da Terra, o nosso corpo parado, a nossa água parada apodrece. Então, olha o esporte aí de novo, movimento. Movimento. Né? O movimento é o quê? Você crescendo, porque não tem meio termo, não tem a tal da zona de conforto, é mentira. Ou você está subindo ou você está caindo. Não tem ou como. Tá então, se você está em movimento para cima ou movimento para baixo. Para baixo, quando você fala, parei, não quero saber de mais nada, você começa a cair, não tem como, né? E toda evolução, ela é um pouquinho difícil. Não vão achar que as evoluções são fáceis, não são. A zona de conforto é fácil, não é? A evolução, você tem que... Mas a satisfação de você crescer, de você estar bem, porque não é fácil correr uma maratona. Mas quando você chega lá no final, a sensação... Então, isso compensa, né? Compensa... Porque eu acho que se for também muito fácil, assim, você perde o interesse também, né? Então, eu acho gostoso esse desafio que tá sempre na evolução. Sabe você não conhece o caminho que você vai encontrar, né? Então, é um desafio. Quando a gente vira o ano aqui que a gente fala, te desejo um ano de muita paz. Eu até falo, né, assim, ressignifica a paz. O que é a paz, né? A paz é saber que você se dedicou todos os dias o seu melhor para você ser uma pessoa... Consciência, ser uma pessoa melhor. Você se conseguir se transformar. Isso é paz. Chegar lá e falar assim, cara, eu dei o meu melhor o ano inteiro. Olha, eu fui foda. Desculpa a palavra, mas eu fui foda, sabe? Fiz o meu melhor, minha família reconhece, meu filho reconhece. Aí o filho começa a ver os desenhos e fala, pai... Olha, tu é foda mesmo, viu? Cara, você não arrega pra nada. Isso é ter paz. Digo que paz é a colheita, né? O que você está plantando? É isso, é isso. Boa. No final, é a paz. Fruto, é o que você colheu. O que você plantou. E o fruto é a riqueza. O fruto é a colheita. A sua colheita é paz?
Aí você volta, né? Tô plantando o que hoje? Porque se eu não tô colhendo o que eu quero, então vou começar a plantar hoje alguma coisa que mude o que eu tô colhendo hoje. Cara, entender isso é uma dinâmica tão maravilhosa, é uma sabedoria tão grande. Você fala, minha vida não tá funcionando, a culpa é tua. É lógico. Você plantou o quê? A culpa é tudo dos outros, muito mas fácil, assim, é complicado isso, né? Porque quando você coloca um ingrediente na vida que chama autorresponsabilidade, aí tudo que acontece ao seu redor, você fala, cara, foi a minha escolha, as minhas decisões que me trouxeram aqui. Então como é que eu saio disso? Aí volta porque você falou. A zona de conforto é difícil. É difícil, sabe por quê? Porque é renúncia. É difícil renunciar. Uma hora a mais de cama pra você não ir fazer o esporte. Acordar às 5 da manhã. Eu tenho acordado esse horário. Meu corpo quer nem a pau. Meu corpo fala, fica aí hoje. Tava tudo quebrado, doído. Fiz aula de Muay Thai ontem. Eu falei, cara, 10 minutos eu vou te dar. Depois disso, rapa da cama. O telefone... O celular tocou 10 minutos de novo. Eu levantei, meu corpo quebrando, conversando comigo. Falei, não vai. Eu falei, fica quieto, eu vou. Só obedece. Mas aí tô governando, né? Então, chegar... Quanto você é governador da sua vida. Exatamente. O quanto você governa. Mas governar e ter os resultados é renunciar a muita coisa. A cada vitória é uma renúncia. Então, se a gente entender que a vida é de renúncia, né? Ou de você estudar para você ter um objetivo lá na frente, ou de você ter que trabalhar bastante num projeto, ou você ter que se desbloquear, saber mais, aprender mais e mudar os seus hábitos para você ficar melhor naquilo, é tudo renúncia. Então a vida, né, tá numa passagem bíblica que fala isso, né? Essa vida, né, dos prazeres não é daqui. A vida daqui tá focada aonde? Onde que você tá colocando, né? Onde que você vai juntar as pedras preciosas da sua caminhada? Quais são as pedras que vão estar nesse saco, né? A gente fala muito em casa, disciplina é liberdade. Quanto mais disciplinado você for, mais liberdade e mais desfrute você vai ter. Disciplina é liberdade. Por isso que, assim, essa rotina diária de treinar, se alimentar, cara, é fácil? Lógico que não é fácil pra ninguém, né? Todos os dias, realmente, a gente chora pra sair da cama, de negar o doce. Ontem a gente foi jantar, foi pra ver o doce. Cara, não, vamos tomar um vinho? Não, tô só bebendo água. Essa renúncia é difícil, mas tem um propósito por trás disso. Então, a disciplina é uma liberdade. Tem uma frase que a gente fala na empresa que é assim... A eficiência é a preguiça inteligente. Cara, eu amo essa frase. Eficiência, preguiça inteligente. Porque quanto mais eficiente você for, mais resultado você tem, mais você consegue ser independente, ser livre, né? Qual que é a liberdade? Você não precisar estar dentro da sua empresa, é ser eficiente. Então, eficiência é preguiça inteligente, cara. Boa. É isso aí. Pessoal, bate-papo aqui tá bom, vai longe, mas nós vamos ter outras oportunidades. Então, um prazer que vocês tenham escutado até agora. Compartilhem, curtam, manda para os amigos. E nós teremos outros episódios o Desfrutar dos Conselheiros e depois voltamos com eles para contar como que foi o nosso Ironman, né? Com certeza, vamos participar, né? Essa maratona, vambora! Então, desafio aceito. As suas considerações. Bom, gente, o que eu falaria, assim, de toda essa nossa conversa, o que eu acho que vocês podem pegar muito, além de mudar os seus ambientes, põe energia em tudo que vocês fizerem. A energia muda o jogo. A energia vai mudar o teu 2024. Tudo que você fizer, cara, faz com vontade, faz com prazer. Eu tenho certeza que lá no final, como a gente comentou aqui agora há pouco, você vai colher esse fruto. Você vai ter paz no seu coração, paz na sua alma, porque você vai colher o fruto da energia que você colocou. Não faça nada meia boca. É isso. E agora, Thiago? Boa. Quero agradecer, né, o convite aqui, foi super bacana, nem deu para perceber o tempo passar e vontade de falar cada vez mais. Mas o que eu deixo aqui para a audiência nunca ande sozinho. Sempre esteja alguém do lado que queira crescer com você, queira fazer o mesmo movimento que você tá. E outra, fortalece, a gente brinca muito a frase, né, de o CPF tem que ser mais forte que o CNPJ. Então fortalece seu CPF. Como? Fortalecendo seu corpo, sua alma e seu espírito. Pratique um esporte, leia livros, aumenta sua intimidade com Deus. Então, assim, buscar incansavelmente fortalecer o seu CPF. Eu acho que você buscando isso constantemente, a prosperidade já é consequência. Boa. Adalberto. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento pelo convite e dizer o seguinte, a oportunidade,
quando aparece na nossa frente, você faz a escolha de pegá-la ou não. E ela só aparece para quem está caminhando, né? Muitas pessoas estão esperando que a oportunidade bata dentro da sua porta. E a caminhada da vida é uma janela de muitas oportunidades. Elas vão acontecer quando você está caminhando, você começa a se movimentar. A gente falou até agora sobre movimentação. Quando você vai na direção de algum alvo que você quer, você não sabe o que vai acontecer. Você pode até ter uma expectativa ou querer muito que aconteça aquilo, mas você não sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, se você não parar, se você for constante, se você for resiliente, pode esperar que a coisa boa vai acontecer. E pode ser muito maior do que aquela que você espera. Mas segue uma vida de princípios, segue com pessoas dentro de uma ambiência, constrói uma família bacana, cuida da tua família, cuida do teu relacionamento com Deus, e com certeza os resultados que você vai colher podem ser muito diferente do que você está colhendo hoje, ou melhorar muito mais o fruto. E eu queria aproveitar também, Márcia, para fazer um convite aqui. Você que é líder, você que é empresário, você que está na área de reparação automotiva, e muitas vezes você fala que você é empresário, mas de repente você ainda é preso dentro de toda a operação da sua empresa. Eu vou dizer uma coisa para você: você está na condição de empresidiário. Empresário é aquela pessoa que está hoje comandando a sua empresa, analisando os números, analisando as performances e dirigindo a sua equipe, trazendo coisas novas e mudando a realidade da sua empresa no empilhamento de resultados. Se você se vê nessa condição de empresidiário, fala comigo. Eu tenho um time todo para te oferecer uma mentoria, para te oferecer um outro lugar, para conhecer a minha história, conhecer meus resultados. Vem andar comigo que bora, a gente vai acelerar seus resultados. Tamo junto. Obrigado para todos. Eu vou colocar o Instagram de cada um. Vocês entram lá no direct com cada um que vocês tiveram a empatia, né? E nós vamos estar aqui outras vezes com mais conteúdos sobre o desfrutar dos conselheiros. Vem com a gente, interage lá nos nossos comentários. Foi um prazer e até a próxima.